Talvez você já tenha se perguntado por que ler é tão bom? Por que as pessoas falam que a leitura traz tantas coisas positivas para a nossa vida? Se você já se perguntou isso, esse vídeo aqui é para você. Por que ler? Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos a mais uma página e esse vídeo aqui é para te convencer a dar uma chance à leitura. Então, desde já, eu já peço que se você está aqui no meu canal, provavelmente algum interesse por literatura você já tem. Então, compartilhe esse vídeo com pessoas que você quer incentivar a ler e me ajude a fazer isso, a cumprir essa missão que eu peguei para mim, que pode parecer muito ambiciosa, mas se cada um fizer a sua parte, a gente consegue transformar o Brasil, sim, num país de leitores. Eu tenho outras redes de comunicação com o leitor, como eu falei no primeiro vídeo aqui do canal, que eu vou deixar linkado aqui embaixo. Eu fiz primeiro um blog, porque eu queria conversar com pessoas sobre literatura e eu não tinha no meu meio social pessoas tão interessadas, na verdade, quanto eu, para falar sobre esse assunto. Então eu fiz o blog, conheci outros leitores, comecei a achar minha turma. Depois veio o Instagram, onde eu conheci mais pessoas maravilhosas que eu podia conversar sobre literatura, mas eu percebi que o meu objetivo não era mais só conversar sobre literatura. Eu queria incentivar as pessoas a ler, porque infelizmente o Brasil é um país onde se lê pouco. A minha visão particular, tá, gente, é que isso tem mudado aos poucos. Mas a gente ainda tem muito trabalho pela frente. Então eu fiz o canal, porque eu acho que o YouTube ele atinge mais pessoas. O meu blog continua, ele virou um site agora. Tenho também o meu Instagram e o meu Twitter. Os links estão todos aqui embaixo para vocês me visitarem e curtirem meu conteúdo lá também. Mas vamos pro assunto desse vídeo, né? Por que você deve ler? Eu separei alguns motivos que eu acho muito interessantes e que eu acho que algum deles vai te tocar, vai tocar o seu coração aí. Talvez você já tenha ouvido essa frase, mas a leitura é uma fonte inesgotável de conhecimento. Mas o que eu quero dizer quando eu digo uma fonte inesgotável de conhecimento? Existem livros de vários gêneros, de todos os tipos, de todos os países. Se você quiser conhecer uma cultura diferente, você vai encontrar um livro para que você conheça essa cultura. Outra coisa que você já deve ter ouvido falar é que ler é viajar sem sair do lugar, e é bem isso mesmo. É lógico que viajar saindo do lugar é muito bom, né? Eu adoro, mas quando você não pode viajar para todos os lugares do mundo, você tem sim acesso a várias culturas através dos livros. Quando eu leio Dostoiévski, eu consigo sentir o clima da Rússia. Quando eu leio Kawabata, eu consigo sentir o clima do Japão. Quando eu leio Machado de Assis, eu sinto o clima do Brasil. E eu não digo só dos clássicos, né? Existem autores contemporâneos maravilhosos que vão te dar a real impressão do que se passa no país deles. Existem livros que são baseados nos fatos históricos em si. Philippa Gregory, por exemplo, é uma autora que escreve sobre a história da Inglaterra. Ela tem uma série que se chama Plantageneta e Tudor, que ela vai falar sobre aquele período da Inglaterra, da época da Guerra dos Primos, inclusive, que inspirou George Martin a escrever Game of Thrones. E ela mescla a história e quando tem aquelas pontas soltas, aqueles vácuos da história que ela não encontra documentos, ela preenche com ficção. E a partir desses livros, você pode sim aprender sobre a história daquele país, sobre a cultura daquele povo. É lógico que não vai substituir um conhecimento mais teórico, mais técnico sobre cada lugar, mas em termos de cultura geral, você melhora muito a sua, com certeza. Mas a leitura não é só uma fonte inesgotável de conhecimento. Ela é também uma fonte inesgotável de entretenimento. A gente tem uma ideia, às vezes, equivocada, de que diversão está ligada a coisas que não exigem raciocínio, que não exigem muito esforço e que normalmente não trazem nada de bom para a nossa vida. É lógico que a gente também pode ter esse tipo de entretenimento, né? A gente pode ir numa balada, por exemplo, a gente pode assistir televisão, a gente pode ver filmes, séries, sair com os amigos. Eu adoro fazer tudo isso. Só que não necessariamente diversão tá ligada a atividades menos substanciais, vamos dizer assim. A diversão também pode vir com conhecimento. A diversão pode ser uma diversão saudável, que vai trazer coisas boas para sua vida. E que diversão que eu tô falando? A leitura. Quando você lê, é como se um filme estivesse passando na sua cabeça. É muito divertido. Basta você encontrar o seu espaço na literatura. Tem gente que ama fantasia,
Tem gente que ama romances românticos, tem gente que ama distopias, tem gente que ama ficção científica, romances policiais, enfim, tem tanto tipo de livro, gente, que vocês não imaginam. A literatura, apesar de eu amar Machado de Assis, não é só Machado de Assis. Existe livro para qualquer tipo de leitor. Basta você procurar. Você vai encontrar um livro que vai te divertir. A gente não gosta de filmes, de séries, então é a mesma coisa, só que ao invés de estar assistindo, você vai estar lendo. Não é uma atividade trabalhosa, não é uma atividade penosa, muito pelo contrário. Se você encontrar uma história que te interesse, e você vai encontrar, você vai gostar de ler, eu tenho certeza que você vai se divertir muito lendo. Outro ponto importante que eu acho que eu devo chamar a atenção para a prática da leitura é que você vai desenvolver a sua empatia, se você quiser, porque tudo isso aqui que eu vou falar, gente, basta você querer, né? Não adianta você esperar as coisas caírem do céu para você. Então, assim, se você lê um livro, você entra na vida daqueles personagens, você passa a compreender os motivos pelos quais aqueles personagens tomam determinadas situações, os motivos pelos quais os personagens pensam de uma ou de outra determinada forma. E aí você vai aprender a enxergar o todo. Você não vai pensar só pelo seu lado, você aprende a enxergar o lado do outro, se você quiser, como eu falei. E assim você pratica a empatia. Você vai trazer isso para a sua vida real. Você vai olhar o seu coleguinha que pensa diferente de você e vai falar assim, não, ele tem os motivos dele, ele tem as experiências dele que são diferentes das minhas, ele tem as crenças dele, afinal, ele é diferente de mim. E essas diferenças podem ter levado ele a pensar diferente e eu vou respeitar. Às vezes eu posso não concordar, mas quando eu me coloco no lugar do outro, e isso é empatia, eu aprendo a respeitar o outro, independente de quem o outro seja, independente da forma que esse outro pense. E isso é excelente para a sua vida, gente. Falando também de uma forma agora mais prática, quando você lê mais, você aumenta o seu vocabulário, você desenvolve melhor a sua oratória e você aprende a escrever melhor também. Essas três coisas juntas, elas não são boas só para sua vida social, porque socialmente é ótimo também. As pessoas com certeza vão te achar mais interessante, uma pessoa que vai saber conversar sobre mais assuntos, uma pessoa mais agradável de se conviver. Só que também tudo isso é bom para a sua profissão, é bom para o seu lado profissional. Você pode se desenvolver profissionalmente lendo mais, sim. Você pode mandar melhor numa entrevista de emprego. Imagina concursos que tenham redação. Aí tem outra coisa, criatividade. A literatura estimula a sua criatividade, porque você vai ter acesso às ideias de outros grandes mestres do passado e do presente. Tendo acesso a isso, você também vai começar a desenvolver a sua própria criatividade. É outro ponto positivo também da leitura. A leitura também melhora a sua memória e a sua concentração, pelo simples fato de que você vai estar treinando o tempo inteiro a sua memória para lembrar das histórias e a sua concentração. Eu, por exemplo, tenho facilidade de me concentrar. Eu me concentro em lugares barulhentos, com pessoas falando, televisão ligada. Só que o mínimo do meu esforço para me concentrar é necessário. Então, mesmo que você seja uma pessoa que tenha facilidade em se concentrar, você vai ter que treinar também um pouquinho da sua concentração. E quanto mais a gente treina uma coisa, é tipo músculo. Quanto mais a gente trabalha aquele músculo, maior ele fica, mais forte ele fica. E assim também vai ser com a sua memória e com a sua concentração. Outro ponto muito importante é que a leitura é um forte aliado no combate ao estresse. Por quê? Porque você lê, você vai mergulhar naquela história e você vai esquecer por um momento os seus próprios problemas para focar nos problemas daqueles personagens ali. Para mergulhar naquela trama, você sai do seu mundo e entra num outro mundo. Mesmo que esse outro mundo seja o nosso, mas você entendeu, né? E isso vai te dar um respiro, vai trazer aquele relaxamento e depois você volta para sua vida um pouco mais leve. Pelo menos alguma dessas coisas aí eu acho que te interessou, né, gente? Porque eu já dei vários motivos. Mas é que livros são tão caros. Eu sei que tem livros que são sim caros. E eu não tô falando aqui do valor que eu dou aos livros, porque pra mim eles têm um valor inestimável. Mas assim, pra gente comprar livro a gente precisa de dinheiro e nem sempre a gente tem dinheiro pra comprar livro, né? Eu, por exemplo, gosto muito dos clássicos.
Livros clássicos costumam ser bem caros, na faixa de 60, 80 reais, dependendo. E eu sei que isso é um valor alto. Mas se você não tem condição de ficar comprando livro, não tem essa desculpa, sabe por quê? Existe uma coisinha que chama biblioteca, que você pode ir lá e pegar livros emprestados. Se você estuda, você pode pegar livros emprestados da biblioteca da sua escola ou da sua faculdade. E se você não estuda, você pode ver aí na sua cidade se existe alguma biblioteca pública. Você vai lá, se cadastra e passa a pegar os livros emprestados. É muito fácil, o processo é muito fácil. Eu sei que várias cidades, inclusive cidades do interior, têm bibliotecas públicas. Caso não tenha, sempre tem um parente, um vizinho, um amigo, alguém que você conhece que vai ter algum livro. Pede emprestado. Mas, gente, pelo amor de Deus, tome muito cuidado com o livro dos outros. No mais, existem livros que já estão em domínio público, ou seja, você pode ler esses livros de graça pela internet. Eu vou deixar o link de um site do domínio público aqui embaixo. Você vai lá, vai ver que tem muitas obras interessantes e você pode ler pela internet também. Então, assim, gente, não tem desculpa. Outra dica que eu vou dar aqui, que eu acho interessante falar, para quem não tem condição de ficar comprando livros assim, ou não quer ficar comprando livros, tem um custo, mas não é um custo muito alto. Não tô ganhando nada para falar isso, não sou patrocinada pela Amazon, isso não é um publi, só que eu quero te ajudar. Minha intenção não é ajudar a Amazon, minha intenção aqui é te ajudar. Existe o Kindle, né? O aplicativo do Kindle. Você não precisa ter o Kindle, o leitor digital, para poder baixar esse aplicativo. Você pode baixar esse aplicativo no seu celular, no seu tablet, se você tiver. Mas hoje em dia todo mundo tem celular, então você pode baixar esse aplicativo no seu celular e lá vão ter alguns livros gratuitos, sempre tem um ou outro livro gratuito lá na Amazon para você baixar no seu aplicativo do Kindle. E tem épocas que a Amazon faz promoções de tipo assim, 3 meses de Kindle Unlimited por R$1,99. Kindle Unlimited é tipo uma Netflix de livros, que você vai lá dentro daquele catálogo selecionado, você paga por mês e você pode ler o que você quiser dali, entendeu? Então, quando tem essas promoções de Kindle Unlimited por R$1,99, se você assina, vamos supor, 3 meses por R$1,99. Durante 3 meses, pelo menos, você vai poder ler aqueles livros ali por um custo bem baixo, né, gente? Então, assim, fica também essa dica aí pra vocês. Agora, a maior desculpa que as pessoas dão: tempo. Tudo bem. Tem gente que tem uma rotina muito atribulada, né? Muitas vezes essa falta de tempo tá ligada à falta de organização. Então, se você quiser trazer a leitura para sua vida, se você entender que isso vai ser bom para você e que isso vai ser um hobby muito legal, você pode substituir, por exemplo, a gente perde muito tempo em rede social, passando feed à toa. Você pode ler no transporte público. Se você pega ônibus, metrô para ir para a escola, para a faculdade, para o trabalho, você pode ler nesse período também, que é um período que você tá ali à toa. Outro momento que você pode ler na hora do almoço. Muita gente faz o horário de almoço no seu próprio trabalho. E aí sempre sobra aquele tempinho. Use esse tempinho para ler. Você pode tirar 15 minutos antes de dormir. Se você tá começando e se você quer experimentar, não tô falando para você ficar viciado logo de cara em literatura, mas se você quiser dar essa chance a você mesmo de experimentar a leitura na sua vida, acha um tempinho no seu dia, meia hora, 20 minutos por dia. Você vai encontrar esse tempo. Se organiza que você vai encontrar. Então é isso, gente. Eu acho que eu já passei o recado que eu queria passar aqui. Eu poderia ficar falando horas sobre os benefícios da leitura, porque, como eu falei, eu sou uma apaixonada por literatura, então eu vejo só maravilhas nessa prática. Eu espero que eu tenha, pelo menos, colocado uma ideia na sua cabeça aí que você queira dar uma chance para literatura. Pega um livro que você gosta, de um tema que você gosta, tenta, experimenta esse novo tipo de diversão na sua vida. Se você gostou desse vídeo, curta, como eu pedi antes, compartilhe, se inscreva aqui no canal para me ajudar a compartilhar essa ideia da leitura. E se você assistiu até aqui, muito obrigada e até o próximo vídeo.